Saiu agora uma nova pesquisa, Paraná Pesquisas, sobre a corrida eleitoral em São Paulo. Os números chegam com a Beatriz Manfredini. O que é que você nos conta, Beatriz? Pois é, Colombo, temos mais alguns cenários agora nessa corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo. Na pesquisa espontânea, aquela em que os nomes dos candidatos não são citados, a gente continua com um cenário de empate técnico triplo dentro da margem de erro e temos um cenário um pouco diferente na estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados e a gente vai mostrar para vocês. Importante dizer que essa pesquisa está registrada no número 09-331/2024 e que ouviu 1.500 eleitores aqui da capital paulista entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos para mais ou para menos. Vamos começar falando da pesquisa espontânea. A gente preparou artes aí para vocês enxergarem bem os resultados dessa pesquisa. Na pesquisa espontânea, para primeiro turno, então, do Paraná Pesquisas, que acaba de sair, nós temos Ricardo Nunes à frente com 19,7% das intenções de voto, seguido por Guilherme Boulos com 17,3% e Pablo Marçal com 15,7%. Os três candidatos estão empatados, portanto, tecnicamente dentro da margem de erro, que é 2,6 pontos para mais ou para menos. Depois, ainda na espontânea, nós temos Tabata Amaral com 4,2% das intenções de voto e José Luiz da Atena com 3,3%, os dois também empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Marina Helena, do Novo, Bebeto Haddad, do DC, João Pimenta, do PCD, Ricardo Senesi, do UP, pontuaram menos de 1% nessa pesquisa espontânea da Paraná. Outras respostas foram 0,9%, os que não sabem são 32,9% e os brancos e nulos 4,7%. Saindo da espontânea, agora a gente parte então para a pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados à população. Nesse cenário, a gente tem Ricardo Nunes e Pablo Marçal descolados, os dois não se encostam mais dentro da margem de erro. Então a gente tem só se encostando aí na margem de erro em empate técnico, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos e Boulos com Marçal. Vamos lá falar então as porcentagens, né? Ricardo Nunes, o atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, tem 28% das intenções de voto no primeiro turno, de acordo com a Paraná Pesquisas, na estimulada. Depois vem Guilherme Boulos, do PSOL, com 24,9% e Pablo Marçal, do PRTB, com 20,5%. Tabata Amaral, do PSB, pontuou com 7,3% e José Luiz da Atena com 7,1%. Tabata e da Atena, neste cenário, também empatados dentro da margem de erro. Marina Helena, do Novo, registrou 2,1% das intenções de voto. E nesse cenário, Bebeto Haddad, João Pimenta, Ricardo Senesi e Altino Prazeres tiveram menos de 1% das intenções de voto. Os que não sabem ou não responderam foram 3,9% e os que vão votar em branco ou em nulo são 4,9%. A Paraná Pesquisas também estimulou ali alguns cenários, né, de segundo turno, fez algumas tentativas. No primeiro cenário, a gente tem os dois primeiros colocados, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Neste cenário, Ricardo Nunes leva a melhor, com 51,6% das intenções de voto, e Guilherme Boulos fica atrás com 32,7%. Neste cenário ainda, brancos e nulos são 10,2% e os que não sabem ou não responderam 5,5%. Em um segundo cenário, entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, nós temos Boulos levando a melhor, com 43,7% das intenções de voto, seguido de Pablo Marçal, com 36,6%. Neste cenário, os brancos e nulos são 13,9% e os que não sabem ou não responderam, 5,8%. O último cenário, Colombo, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, nós temos Ricardo Nunes à frente com 54,7% das intenções de voto, seguido de Marçal com 25,8%. Nesse cenário, os brancos e nulos são 13,7% e os que não sabem ou não responderam, 5,8%.
Números trazidos pela Beatriz Manfredini de mais uma edição da Paraná Pesquisas, a terceira pesquisa para a Prefeitura de São Paulo, dos principais institutos, é claro, né? Deixa eu ouvir um pouquinho do Vilela, porque os principais institutos, Vilela, eles têm sido coerentes na medida do possível, embora tenham metodologias diferentes para capturar as intenções de voto dos eleitores em São Paulo. Datafolha, Quest, Atlas, a Paraná Pesquisas, mostrando Boulos e Nunes à frente, um pouco adiantados em relação ao Pablo Marçal, mas ainda dentro da margem de erro, que pode indicar que neste momento qualquer um dos três pode ficar fora do segundo turno. Mas, de fato, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, conseguiu se distanciar do Pablo Marçal e isso é importante para ele. E nas simulações de segundo turno, aí pesa a rejeição. O Pablo Marçal, segundo o Datafolha, é rejeitado por quase metade do eleitorado paulistano. Por isso ele perde nas simulações para o Boulos e para o Nunes. O Boulos tem a segunda maior rejeição, então ele perde para o Nunes e ganha do Marçal. E o Nunes tem disparado a menor rejeição dos três, o que para ele é uma baita vantagem, pelo menos por enquanto, no eventual segundo turno. Ou seja, está tudo muito coerente e apesar de cadeirada, expulsão de debate, soco na cara de assessor, nada muda. Pois é, nós tivemos uma mudança logo no início, né, que foi a entrada especialmente de Pablo Marçal e do próprio José Luiz da Atena no processo eleitoral, que eram nomes que num primeiro momento não eram previstos, e aí depois disso nós tivemos a manutenção de patamares mais ou menos próximos. O fato é que eu vejo um empate triplo, eu vejo que tanto Nunes, quanto Boulos, como Marçal, estão realmente na dianteira, estão realmente num pelotão de frente e brigando de uma forma muito dura por essa vaga no segundo turno. Nós temos, em relação a esses últimos 9 dias de campanha eleitoral, um período que é crucial. E as campanhas que tiverem capacidade de eventualmente criar algum tipo de onda, de criar algum fato político para sobressair diante desse eleitor indeciso, que ele é um número ainda bastante significativo, pode ser a garantia de que esse nome eventualmente vá para o segundo turno. Nesse ponto, o Pablo Marçal ele leva um pouco de vantagem por ter uma capacidade de comunicação que acaba conseguindo eventualmente fazer com que atraia a atenção, especialmente nesse momento. Com relação ao segundo turno, aí você colocou bem, Colombo, eu vejo que no segundo turno tem a guerra das rejeições. E aí, nesse sentido, realmente, Ricardo, dos três pelo menos, Ricardo Nunes é o que tem a menor rejeição e pode ser que no segundo turno acabe tendo um pouco mais, de uma condição um pouco mais facilitada em relação aos seus oponentes.